Olá, uma corajosa, eu sou Fabi Calneto. Eu sou Marisa Souza. Hoje é quinta e eu te conto. A gente vai falar hoje sobre a casa, dando continuidade aqui no livro O Profeta de Khalil Gibran. Bora para a leitura? Bora, posso começar? Pode começar. Então um pedreiro veio e disse: Fale-nos sobre a casa. E ele respondeu dizendo: Com a imaginação, construam um abrigo no deserto, antes de construírem uma casa dentro dos muros da cidade. Porque assim como voltam ao lar no final do dia, também retorna o viajante que há em vocês, o andarilho sozinho e distante. Sua casa é seu corpo ampliado. Cresce ao sol e dorme na quietude da noite. E não deixa de sonhar. Sua casa não sonha? E sonhando, não deixa a cidade pelo bosque ou pelo topo da colina? Pudera eu recolher suas casas na minha mão e, como um semeador, espalhá-las por florestas e campinas. Os vales seriam suas ruas e as trilhas verdejantes suas vielas. E vocês buscariam uns aos outros entre os vinhedos e voltariam com o perfume da terra em suas vestes. Mas isso não é possível. Por medo, seus antepassados os fizeram viver próximos demais. E esse medo perdurará por mais tempo. E nesse tempo, os muros da cidade separarão os lares e os campos. E diga-me, povo de Orfalese, o que vocês guardam em casa? E o que guardam a portas fechadas? Guardam a paz, o impulso silencioso que revela seu poder? Guardam as lembranças, os arcos cintilantes que abarcam os ápices da mente? Guardam a beleza que conduz o coração a coisas feitas de madeira e pedra, também a montanha sagrada? Digam-me, vocês guardam isso em casa? Ou guardam apenas o conforto e a ânsia pelo conforto, esse visitante traiçoeiro que se hospeda na casa, depois se torna hospedeiro e, em seguida, senhor? Sim, e se torna um domador, e com gancho e açoite faz de fantoches seus maiores desejos. Embora suas mãos sejam de seda, seu coração é de ferro. Ele os embala em seu sono apenas para vigiar sua cama e zombar da dignidade humana. Debocha de sua sensatez e se desfaz dela como vasos frágeis. Na verdade, o desejo por conforto aniquila a paixão da alma e depois vai sorrindo ao funeral. Mas vocês, filhos do infinito, inquietos em sua quietude, não devem se deixar domar, nem ser domesticados. Sua casa não deve ser uma âncora, e sim um mastro. Não deve ser uma película reluzente que cobre o sofrimento, mas a pálpebra que protege o olho. Vocês não devem dobrar suas asas para poder passar pela porta, nem curvar a cabeça, para que não bata no teto, nem temer respirar, por medo de que as paredes rachem e caiam. Vocês não devem morar em sepulturas feitas pelos mortos para os vivos. E embora magnífica e esplendorosa, sua casa não deve guardar seu segredo, nem abrigar seu anseio, porque o infinito que há em vocês reside na mansão dos céus, cuja porta é a bruma matinal e cujas janelas são as canções e os silêncios da noite. Caraca, Em casa.
Deu até vontade de ir embora para casa agora. Que casa, né? Nossa, olha, vocês não devem morar em sepulturas. É a diferença de casa e lar, né? Também, não só, mas também. Sim. Sua casa não Sua- deve ser uma âncora, e sim um mastro. Eu voltei aqui para o começo, que ele traz aqui. Sua casa é seu corpo ampliado, Uhum. É, vamos começar do começo. né? E não, eu voltei aqui porque na hora que eu estava fazendo essa leitura, eu, eu me lembrei de um post que eu fiz tem um tempo já, e até trazendo essa. Eu gosto muito de trazer o contexto da gestão de conflitos com a vida Uhum. e tudo, e Sim. aí a gente tem um artigo na Constituição Federal que diz que a casa é asilo inviolável, nela não sendo permitido que alguém entre sem a sua autorização. Isso Uhum. está, né, um artigo da Constituição que diz isso. E aí eu fiz um post trazendo exatamente esse olhar, mas para a casa do coração, né? Assim como diz a Constituição Federal que a casa é asilo inviolável, não podendo nela ninguém entrar sem a permissão, Uhum. chamando esse convite pessoal, humano, interno, para que a gente cuide da casa do nosso coração e perceba quem você permite que entre ali e saia devastando, fazendo tudo, enfim, esse cuidado. E aí, quando ele trouxe aqui, sua casa é seu corpo ampliado, né? Cresce ao sol e dorme na quietude da noite. E não deixa de sonhar. Sua casa sonha, quer dizer, eu sonho. É isso aqui, o convite que ele está trazendo também, né? Como eu Sim, sonho, né? Como meu corpo sonha, como essa casa aqui que eu habito sonha, né? A gente habita a nossa casa, o que a alma permeia é este corpo, que é essa casa aqui também, que eu levo para todos os lados, né? Pudera eu recolher suas casas na minha mão e como um semeador espalhá-las por florestas e campinas. E aí ele traz aqui toda essa poesia junto, né? Trilhas verdejantes, perfume da terra nas vestes, uhum. mas isto ainda não é possível. Por medo. Aí vem toda. Antes de chegar aí, eu queria só voltar numa frase aqui, porque aqui tem pano para manga, essa história aqui do medo, né, dos Dá muito, namorados e tal. muito. Mas tem uma frase aqui que tá me mastigando, digamos assim, É. é, porque assim como voltam ao lar no final do dia, também retorna o viajante que há em vocês, o andarilho sozinho e distante. Então, pegando esse espaço dessa casa aí do coração e que a gente tem que observar esse lar interno, né? Uhum, Esse meu lar interno, ele tem espaço para acolher, para confortar. O andarilho sozinho, né? Que há em mim, o andarilho sou eu comigo mesmo. eu comigo mesmo, A só minha eu. alma que volta e ela pode descansar, se releitar, ficar, se recompor, sabe? O que que a gente faz depois de uma viagem longa, né? Para quem gosta de trilha, que se andou às vezes, sei lá, É. 10, 15 quilômetros, sobe pedra, desce pedra. Cara, às vezes só chegar no lugar ali do seu descanso, né? Seja uma casa, uma pousada, o lugar que você tá, um hotel, sei lá onde. Um banho, o que que te recebe, né? Um Uhum, banho, um conforto, mas não conforto por si só, mas, sabe, depois de tudo que você atravessou, literalmente, depois de tudo que você viveu, como é que você é recebido?
E aí aqui nesse trecho, eu fiquei pensando nesse lar, sabe? Nesse lar do coração, que a hora que eu termino meu dia, a minha alma pode voltar, né? Eu posso tirar minha máscara, eu posso estar comigo, desnuda, despida, cansada ou não, alegre com a tristeza, como a gente Uhum. falou né, no O ponto episódio anterior. anterior, com tristeza, com alegria, independente de quem Sim. esteja me acompanhando ali, para esse espaço de autocuidado, para esse espaço de automoradia, de habitar em mim mesma. Esse pedaço que eu queria chegar, sabe? É, não, e foi bom você ter voltado, porque quando ele fala que também, né, também retorna o viajante que é em vocês, isso necessariamente não precisa ser sempre em viagens, né? Não, Mas é no é, todo. é o espaço-tempo de um local e outro que faz com que o corpo se retire, viaje, esteja numa atmosfera e retorne para si mesmo, né? Sim, É o tempo todo, é né? todo dia, né? É, Quando eu falei é, tudo isso, eu trouxe a imagem de trilha porque quem faz, sim, já fez, sabe que é, às vezes depois de uma trilha você tá exausto, você só quer um banho quente, uma comidinha gostosa, às vezes nem, no meu caso, muitas vezes a comidinha eu até abro mão, né? Ah, eu quero só deitar. quero só deitar. É, Mas a gente volta para casa todos os dias em exato. pé, né? Mesmo um morador de rua, ele vai se retirar, ele vai se retirar. E aí, esse se retirar para habitar a casa interna, é deste lugar que eu estou falando. Qual é a Uhum. qualidade do meu conforto interno? Qual é a qualidade do meu espaço interno para que a minha alma possa estar em paz, né? É, em outras palavras mais conhecidas, é colocar a cabeça no travesseiro, né? Co- Como é Uhum. que, como é que tá esse colocar a cabeça no travesseiro, né? No final do dia. Tem a música da Nina Simone, pô, depois eu vou ter que pegar o trecho direitinho. E ela fala mais ou menos isso também, que é no final de um longo dia, é, como é que é? Dormir em paz depois de um dia longo, alguma coisa nesse sentido, sabe? E é isso, e aí vem na outra página, ele chega nesse ponto que você está trazendo aqui do e Uhum, digam-me, povo de Orfalés, o que vocês guardam em casa sim. e o que guardam a portas fechadas, né? Guardam paz, guardam Uhum, impulso silencioso que revela seu poder, guarda lembranças. Né? O que que eu guardo nesse travesseiro, é, principalmente quando trazendo, né, puxando esse gancho que você falou, de quando eu ponho a cabeça no travesseiro, o que que tem guardado ali que eu tô levando? Tô levando para esse sono junto também. Né? Guardam a beleza que conduz o coração a coisas feitas de madeira e pedra, e também montanha sagrada, ou seja, guarda, tudo. montanha, tudo, você põe tudo aí dentro. É, é uma boa reflexão, né? O que a gente precisa, de fato, trazer para casa? Né? Olha o último parágrafo. Da página 57? Isso. Ou guardam apenas o conforto e a ânsia pelo conforto? Esse visitante traiçoeiro Traiçoeiros. que se hospeda na casa e depois se torna hospedeiro. Aqui ele já começa a entrar numa linha de o quanto que a gente se aprisiona, né? Dentro da Exato. nossa própria casa, pelas nossas necessidades de guardar tanta coisa. É tudo especial, né? E aí, vou voltar um pouquinho, que é justamente a parte do antepassados lá, que a gente, do medo, Medo. tinha pulado, Sim. e agora a gente, acho que pode falar, né? Por medo, seus antepassados o fizeram viver próximos demais. E esse medo perdurará por mais tempo. E nesse tempo, os muros da cidade separarão os lares e os campos. Aqui também tem
várias questões, mas me chamou a atenção essa coisa que, por medo, né? Necessidade básica de sobrevivência, pertencimento, grupo, coletivo, tudo bem, tá tudo certo. A gente precisava estar num grupo maior para poder sobreviver, sim, né? E aí, qual é a distância, né? Eu lembro que essa foi uma pergunta até que eu fiz uma vez para o Wolfgang. Qual é a distância para que eu tenha que ficar perto ali da história, dos antepassados e de tudo, para poder me nutrir, né? Para que as minhas raízes possam se nutrir, e o quanto que eu tenho que ficar longe para poder crescer, para poder ampliar. E aí aqui ele traz, né, que por em razão desse medo, os antepassados viveram próximos demais e esse medo vai perdurar por mais tempo, né? E a gente bem observa isso, gerações e gerações que não uhum, têm às vezes, a coragem de se desenvolver para além da casa, sair da casa em busca de algo. é. Eu tô curiosa pela resposta que o Wolfgang te deu. Não, não tem uma resposta, né? Você Ah, conhece eles, né? Lógico que assim, teve uma resposta, mas essa resposta, quando eu sinto essa dúvida, eu tenho que buscar qual é a resposta para este momento da minha dúvida. Porque a distância, ela não relativo. é medida assim, ó, tantos metros, né? Pega uma régua aqui, é Não, isso. Cada sim, situação vai pedir uma distância diferente. E a gente precisa saber. Não foi nem essa a resposta que ele deu em si, mas foi o que eu entendi e o que eu tenho vivido isso e percebo nas minhas relações, né? Agora, nesta relação com fulano, agora nesta relação com ciclano. Qual é a distância, né? E que isso também é um aprendizado para mim, principalmente do lugar de mãe. Qual é a distância que eu tenho que estar junto e qual é a distância que eu tenho que deixar, né? Então, assim, principalmente quando a gente está falando aqui de relações familiares, né? Que ele traz aqui no texto como antepassados, mas assim, é por medo a gente obriga a ficar uhum, todo mundo junto. sim. Só que aí separa muros, né? Os muros da cidade separam lares e campos. A gente separa ao invés de se manter unido, mas De não é manter unido que tem que estar junto. A união em si, ela não tem que estar junto. Ela tem uma distância saudável. E É aí isso que eu cada ia. um vai ter que buscar em si, nas suas relações, seus conflitos Exato. existenciais, como eu tenho. Sim, sim. E justamente às vezes é essa distância que faz se tornar mais perto, né? É, Porque é a distância que respeita os espaços, ao invés da aproximação que avança os limites também. Então, às vezes, muito próximo pode ser algo que invada. é, Essa proximidade demais acaba sendo uma invasão do limite de cada um também, né? E hum, aí isso não quer dizer que vai ser algo bom, muito pelo contrário, porque muito próximo, às vezes não tem o espaço para que se vejam, para que se percebam também dentro da sua inteireza. E isso acaba oprimindo e querendo o quê? A distância para se manter próximo. E às vezes é só isso que resolve também. uhum. Mas para longe do medo, né? Para longe do medo. E aí a figura do medo, né, é uma questão importante para a gente olhar, porque até dando sequência aqui em tudo que a gente guarda dentro de casa, né? Por que que a gente Sim, guarda tudo? De novo.
pelo medo de não ter, pelo medo da falta, pelo medo de não pertencer, pelo medo de não se compor, pelo medo. Normalmente, quando a gente tem esses movimentos, né, de muita. De querer guardar tudo, né? Querer manter tudo, querer controlar tudo, não querer avançar, né? O medo, na verdade, muitas vezes, tudo bem, tem um lado do medo que é uma proteção, mas na Sim, grande maioria das vezes, esse medo que protege, ele é muito, assim, é um temperinho, né? De maneira geral, o medo, ele mais aprisiona a gente e impede a gente de se movimentar, que é o medo de perder, que não me deixa entregar alguma coisa, é o medo de não ter, que me faz acumular um monte de coisa. E aí eu vou criando, né, o que o Elvis Presley cita ali, não sei se ele próprio disse, mas enfim, no filme dele, tem uma frase que me pegou, assim, que ele fala da gaiola dourada, que ele tá sim. preso numa gaiola dourada, Aberta. né? Então, e aí, assim, pô, um cara daquele que tinha o sonho tinha o sonho, talento e competência para poder cantar para o mundo, rodar o mundo. E ele não podia sair dos Estados Unidos. Ai, gente, isso para uma Nossa, pessoa que adora viagens como eu e trilhas, e nossa, nossa. eu sofro, né? Obviamente tem algo meu aí conectada com essa dor dele, né? Mas, e a gente? Quantas vezes a gente tá, como ele, preso numa gaiola dourada? Você sabe que você falando agora me veio algo, e até remontando aqui essa frase das páginas 57 e avançando para 58, quando ele fala: Uhum, por medo, seus antepassados os fizeram viver próximos demais, uhum. e esse medo perdurará por mais tempo. E nesse tempo, os muros da cidade separarão, ou seja, tão próximo que ainda faz a separação. Aí na É, página 58 que ele fala, aí ele traz o gancho, né, na primeira linha aqui. E com o gancho e açoite faz de fantoche seus maiores desejos. exato. Embora suas mãos sejam de seda, seu coração é de ferro. É a gaiola dourada. Então aqui eu afago com a seda, mas não toca mais meu coração. Cara, isso em relação parental. Ai, mães, mães todas nós. Quanta sedução para os nossos filhos ficarem. Quanta É. comidinha gostosa. Eu tô assistindo umas aulas, né? Que eu tô numa segunda pós da psicologia junguiana. E aí eu tava assistindo uma aula que a professora relatou o caso de uma amiga dela, de mocinha, assim, que as duas gostavam de passear pela cidade, e elas moravam um pouquinho retirada da pracinha, do centrinho ali da cidade. E aí a mãe dessa amiga dela dizia assim, não, pode ir, vamos lá, passeia, tudo, né? Ó, 5 horas eu vou ter um pãozinho quentinho aqui em casa. Vou ter feito um pão. Se vocês quiserem um pão ainda quentinho, É, como, né? Assim, esse não é nem simbólico, é bem claro o convite para voltar para casa, né? Com muito amor, com muito. sim, sim. Cara, mãos de seda, coração de ferro. Claro que por conta de uma série de razões, uma série de situações, a gente enrijece nosso coração, né? E os nossos antepassados também o fizeram. Pois é. E aí Mas, ele diz aqui, ó, mas na verdade, o desejo por conforto aniquila a paixão da alma e depois vai sorrindo ao funeral. Aí acabou. então, você sabe que eu falei isso, acho que na última vez que a gente conversou, né? Que eu escrevi uma oração da maternidade. Sim, eu tô doida Pô, para ler essa oração. depois vai sorrindo ao funeral, né? Vou até pensar em colocar isso aqui no coisa, porque lá na minha oração, que tem bem a ver com a maternidade em si,
Se eu for fazer o gancho daquela minha oração para isso aqui, sou eu sorrindo no funeral do meu próprio filho, né? Porque ele tá bem obediente, fazendo tudo que eu quero e aniquilando os desejos da alma dele. É. Meu Deus do céu, meu Deus, que medo. Ai, se eu soubesse. Eu já tinha uma noção que era muita responsabilidade, mas se eu soubesse o que eu sei hoje. Mas sabemos, e à medida que essa consciência vai fazendo parte, a gente vai trazendo da maneira que pode, que sabe, que faz revelar. Ontem mesmo eu tive exatamente esse assunto, né, esse papo com meu filho, e aí de uma situação, né? E aí eu falei, mas você concorda com isso? Ele falou assim, então, não era o que eu queria, né? Eu falei, por que que você não me questionou? Ele, porque você é minha mãe. Aí eu falei, então vamos fazer um pacto a partir de hoje. Eu vou continuar sendo a sua mãe e a sua opinião tem importância para mim. E eu quero que você me questione sobre as coisas que eu te digo, para que a gente entenda sobre os motivos pelos quais a opinião está sendo colocada. Que Uhum. eu não digo verdades absolutas só porque eu sou sua mãe. Eu também posso trazer alguns equívocos. E é saudável. Eu falei, sua mãe trabalha com diálogo. O que eu mais quero como ser é ter esses espaços abertos, que não é sobre concordar, não é sobre estar certo, não é sobre ter razão, é sobre ter espaços em que a gente possa trazer o que pensa, o que sente. E aí eu amplio contextos, não só sobre mim, mas sobre o que o outro pode ver a meu respeito. Porque é uma das frases que eu aprendi, quando a gente verbaliza, algo se reorganiza. Então, para eu te trazer uma opinião, meu jeito de pensar, eu preciso organizar algo. Tem um Uhum. processo dialógico que vai passar aqui dentro de mim, É um para eu diálogo também antes, né? poder verbalizar e trazer isso. Uhum. Então, eu faço esse trabalho aqui para poder te passar. E à medida que você me escuta, você também vai precisar trazer uma organização, e com isso eu também treino o meu escutar de coisas que são diferentes do que eu estou vendo no primeiro plano. E aí, quando nós estávamos falando aqui do medo, o que me veio e eu ainda não disse é: não questionamos o medo também. E quando o medo vem e ele paralisa, eu não questiono sobre ele, sobre eu estou com medo porque esse é um passo certo, ele é novo e eu estou com medo de viver este novo. Eu não questiono o medo, que talvez pode ser um alerta para eu me preparar melhor a respeito disso, me sentir mais segura. Eu não questiono o medo de, opa, isso realmente não é para mim, esse não é o meu lugar e eu estou fechada porque a minha natureza não quer viver isso. Então eu não me aproximo para refinar a natureza deste medo, sobre o que ele pode trazer de nuances. É o medo do bom, vai, ai, eu tô com medo, e não é vai com medo mesmo, é assim, eu estou aberta para o medo do novo. Então é um medo legal, é um medo bom, é algo gostoso, não. Tô com medo porque eu acho que eu preciso me preparar, eu preciso me sentir segura e a minha segurança está no preparo. É uma condição também, né? E é algo inteligente. Ou, cara, isso aqui é perigoso. Eu vou entrar num lugar que É, só para pertencer. é, E aí eu não vou. Por que não questionamos o medo? porque a gente tem E medo. o que. A resposta, eu vou soltar uma que me veio assim, você falando isso. A resposta vai exigir um trabalho. E só quem trabalha é a nossa parte adulta. Então, assim, é um medo gostoso e eu percebi que eu só tô assim com um medinho. Pô, eu vou. Vai ter um movimento, vai ter uma troca, vai ter um trabalho. Olha, eu percebi que eu preciso me preparar mais. Ou seja, eu vou ter um trabalho de me preparar mais. E eu vou ter que pagar esse trabalho a mais. Aí se espera. Qual outra situação aí que você trouxe? O outro. Não, e o medo do trabalho de dizer o não, talvez, né? Isso aqui É não. que tem que se posicionar. Então, assim, o medo, ele vem. Quem que normalmente tem medo? As crianças têm medo. E é natural, porque a criança está num mundo totalmente desconhecido. Agora, a gente com
30, 40, 50, 60, 70 anos, tem que olhar o medo, fazer essa conversa, esse diálogo que você bem trouxe e assumir um trabalho a partir desse medo para dar sequência na vida. Então, assim, não é que a gente não vai ter medo, nós vamos ter medo a vida Sim, inteira. sim. Por outro lado, eu tenho que entender que a minha criança tem medo de algo, só que agora eu tenho uma outra parte que é adulta que vai assumir os riscos, que vai assumir o trabalho, que vai proteger essa criança, que vai fazer alguma coisa com esse medo. Agora, quando eu pego esse medo e simplesmente não faço nada, muito bem. Quantos anos você tem? Cinco, É. três, quatro, sete, né? Independente da idade real. E é assim, E eu acho super válido identificar essa idade, porque a pior situação é você nem saber onde ela está. é. E assumir isso, nossa, estou me sentindo com 8 anos de idade. É Uhum, sensacional, sensacional. Porque eu só posso. É aquela frase, né? Eu só posso pedir o Waze. Aliás, eu só posso pedir o Uber se eu coloco o endereço do destino. Aí e eu se você mudo de um sabe onde você ponto tá, né? para o outro. Então, se eu sei que eu estou com essa sensação, é um louvor, é uma grandeza. Porque aí eu posso, com consciência, me retirar desse lugar e voltar para a essência do adulto que toma decisões, né, que sustenta responsabilidades, que assume riscos Hum, também. E até caminhando um pouquinho mais aqui, para além depois aqui da parte do funeral, que ele fala, não deve ser uma película reluzente que cobre o ferimento, mas a pálpebra que protege o olho. hum, Vocês não devem dobrar suas asas para poder passar pela porta, nem curvar a cabeça para que não bata no teto, nem temer respirar por medo de que as paredes rachem e caiam. Vocês não devem morar em sepulturas feitas pelos mortos para os vivos. E embora magnífica e esplendorosa sua casa, não deve guardar seu segredo nem abrigar seu anseio, porque o infinito que há em vocês reside na mansão dos céus, cuja porta é a bruma matinal e cujas janelas são as canções, de novo as canções, né? E os silêncios da noite. o É, infinito que há em vocês. O infinito que há em vocês. Então, que paredes são essas que pode conter todo esse infinito? Não deve guardar os segredos e nem abrigar os anseios, né? Aí, de novo, esse infinito que contém todos os segredos e abriga esses anseios, né? É muito maior, é muito mais amplo do que um espaço onde me contém. Olha sim, isso, gente. Não deve dobrar as asas para poder caber. Então, essa casa, ela tem que dar espaço. Ela tem que ser espaçosa. Mas não é uma mansão que eu tô falando. É um espaço interno, né? Que permite que as asas sejam abertas, que a minha cabeça ande erguida, que eu possa respirar e soltar sem medo. É bem esse lugar da casa a casa versus casa interna, ou muito mais casa interna do que casa a casa. é, com certeza, É sobre isso. com certeza. E, e eu espero que a gente tenha, ou possa se trabalhar, se desenvolver para abrir espaços, né? Nessa casa interna, para construir momentos de, de bem-estar dentro de si mesmo, para que isso também possa refletir no lado externo, né? É o meu desejo aqui de hoje. Eu também, É isso. infinito, né? Acessar esse infinito que há em nós. Uhum.
Muito o bom, infinito querida. que há em vocês. O infinito que há em vocês. Então, que a gente possa vislumbrar isso, se auto-permitir a olhar para isso. É muito grande, né? É curioso como, tanto na história ali do medo, dos antepassados, essa questão da maternidade que eu acabei trazendo e pincelando aqui, Sim, tudo isso, sim. de alguma forma, tenta moldar a gente, né? Sociedade, nosso contexto. Essas questões, elas tentam moldar a gente para caber. E aí que ele termina com esse infinito que há em nós, né? E aí eu vou, até para encerrar, trazer uma frase aqui que está um pouquinho aqui no meio da última página. Mas vocês, filhos do infinito, inquietos em sua quietude, não devem se deixar domar nem ser domesticados. Então, acho que assim a gente encerra mais um episódio. Nossa, essa palavra domesticados Porque o que que é é, domesticado, né? não, é uma eterna lição de casa sair da domesticação. É quem está em casa, é quem está nesse lugar de adestramento, né? Tá É, domesticado, tá então, é. bonitinho, tá lá em casa, né? Enfim, que a gente não se deixe domesticar, mas também não precisa ser, né, pedra bruta. É achar esse infinito saudável aí, essa liberdade que traga saúde para todos, a começar por nós mesmos. Por nós, exatamente, a nossa casa interna. Muito bom. Querida, mais uma vez obrigada. Eu que agradeço imensamente, nossa, quanta coisa aqui nessa casa interna tem também se aproximado com essas leituras. Nossa, eu que sou extremamente grata por essa oportunidade, porque Vai. não são esses nossos encontros, essas nossas leituras em conjunto, a gente também, né, faz essa troca, né? Então, para mim, o seu agradecimento é o meu agradecimento, nos tornamos gratas e agradecidas, eu tenho certeza, por conta disso, de Uhum, abrir esses espaços para que essas trocas sejam feitas a partir da casa do nosso uhum, coração. uhum. É isso. E eu espero que esse trabalho, que essa leitura também esteja sendo contribuição para tantas outras casas que possam se beneficiar desse nosso diálogo, né? Que sirva aí de ferramenta, vassoura, né? Um produtinho, Todinho, dá um tudo. cheirinho diferente na casa de vocês também. Vamos abrir essas. Eu tô nessa de Vamos abrir abrir as essas gavetas. janelas, né? Movimentar essas cortinas e ver o que, que pode entrar E de novo, o que, que pode circular. abra essas gavetas, olhe sem medo, retire o que não serve mais. E vamos passar para frente. É Isso isso. aí. Gente, obrigada. Na quinta, Obrigada. ponto. Quinta-feira tem Até a mais próxima. e a gente segue a leitura. Um beijo.